Dois colegas de classe que se odeiam são obrigados a casar. Com o tempo, começam a gostar um do outro, mas a melhor amiga da Ruivinha tem uma queda no garoto e acaba criando um plano para separar o casal e conseguir assim destruir o sonho da amiga e conquistar o coração do Shed mais disputado do colégio. Para onde o anterior terminou, Himari ainda está chocada ao descobrir que a amiga morava com um garoto que ela amava e sem querer ela fala isso em voz alta. Todos da sala ouvem e começam a fofocar. Afinal, os inimigos estavam juntos? A Ruivinha tenta explicar, mas acaba piorando toda a situação. Ela estava denunciando mais ainda que os dois estavam casados. Saito, desesperado, a pega e vão para fora da sala. Do lado de fora, os dois têm uma leve DR, culpando um ao outro por terem aberto o bico. Agora todos sabiam a verdade. Saito decide voltar para a sala com sua prima Shizi, e ela percebe que o garoto estava com a cara de acabado. Afinal, todos da sala estavam tirando foto e o filmando, até na hora de ir embora. 3 paparazzis estavam seguindo. Shizi até oferece ajuda. Ela metralharia os 3 de uma vez só, mas era uma ideia bem fora da bolha. Porém, a prima oferece lar e comida para o primo, que recusa pois o avô estava suspeitando que ele não estava mais morando com a Akane. Ele deveria voltar para casa. Uma outra opção seria levar Shizi no colo, porque na cabeça dela faria todo sentido. Mas o Shed tem outra ideia. Ele a pega e, como flash, entra no ônibus e vazam dali, deixando os paparazzis comendo poeira. Os dois chegam na casa de Saito e da Ruivinha, e por lá ficam se lamentando que a comida estava acabando e que não seria possível ir no mercado, porque senão descobririam de vez. E para piorar, eles ouvem barulho no andar de cima. Alguém estava por ali. Eles abrem a porta do quarto e veem que alguém estava escondido embaixo do lençol. Akane pega um taco de beisebol e vai pra cima, mas é impedida pelo Shed. Fica louco só de imaginar o que ela faria. Nisso, os dois acabam caindo da cama, juntinhos. Nisso, vemos Marro atrás do casal. Ela que estava por ali e agora pegou os dois definitivamente no flagra. Ela os avisa que entrou de fininho, já que não via sentido em tocar a campainha, e que aproveitou para levar Himari junto com ela. Todos os amigos vão para a cozinha, e por lá Himari pede perdão ao casal por ter aberto a boca demais e por ter denunciado os amigos na frente de todos. Porém, ela ajudaria a parar com os boatos. Saito está chateado por ter escondido o segredo da amiga, mas ela não estava brava, pois sabia que os dois tinham um lance há um tempo, já que ele cheirava o mesmo shampoo, levavam a mesma marmita, Saito conhecia bem a casa e que por conta da família dos dois serem donas do grupo Rojo, ela suspeitava que fossem negócios. A loirinha é braba. Saito então explica que sim, eram negócios, mas também decisão do avô que queria dar uma chance para os dois que ele não teve no passado com a avó da garota. Himari, bem espertinha, conclui que o casamento era arranjado e sem amor, logo teria chance. Nisso, Marro tem a excelente ideia de criar uma estratégia para acabar com os boatos de Saito e Akane. Shizi tem a ideia de tirar o cérebro de todos, mas Himari tem uma outra ideia: arranjar uma namorada temporária para o garoto. A primeira que tentaria seria Shizi. Os dois até tentam, mas ninguém da escola suspeita, porque os dois sempre foram bem próximos. Nem o beijinho funcionaria, pois Saito acha que seria demais. Eles então se reúnem novamente e Marro avisa que seria a vez dela, mas Saito avisa que tudo tem limite e que ela estava fora de cogitação. Logo, seria a vez da loirinha, fica toda apaixonada e iludida. Em casa, a Ruivinha manda real para o marido, que o namoro entre ele e Himari era apenas um teatro, para ele não tentar algo a mais com a amiga. Saito não entende, já que teria que ficar bem perto da loirinha, para ninguém suspeitar. Akane, sem opção, topa, mas avisa que se ele fizesse algo a mais, pagaria com a própria vida. Volta para a escola e Himari inicia o plano, ficando bem pertinho do garoto. Já Akane, por outro lado, fica com ciúmes. O plano parece estar dando certo, já que todos começam a acreditar. Porém, a loirinha é insaciável e quer mais. Logo, chama o garoto para uma sala vazia para criarem mais fofoca pela escola. Por lá, ela pede ao Shed se ela poderia ficar no colo dele igual Shizi, e assim o faz. Mas ela quer mais e pede para o garoto abraçá-la. O plano estava dando certo, já que todos do lado de fora começam a cochichar. Voltam para a sala e as garotas perguntam a Himari o que estava rolando entre ela e Saito. Ela e o garoto se juntam e confirmam. Os dois estavam namorando. Ninguém entende, já que ele morava com a Akane. A loirinha avisa que era mentira, que ela havia falado aquilo porque estava com ciúmes no namorado, mas que agora estava tudo certo. Todos caem no conto e parabenizam o casal. E a Akane fica cada vez mais com ciúmes. Ela até pergunta à loirinha se os dois estavam exagerando, mas Himari diz para a amiga ficar tranquila, que tudo fazia parte do plano, que deveriam exagerar um pouco, senão os boatos não acabariam. E assim ela faz, ficando perto do garoto o dia inteiro, passeando pelo shopping o dia inteiro. No final do dia, o garoto leva a loirinha para casa, mas ela quer mais e o convida a entrar em casa. Mas o garoto não tem tempo e vai embora. Porém, pensa bem e acaba voltando para a loirinha, mas não poderia demorar. Por lá, ele encontra uma foto dele guardada por ali, mas a loirinha avisa que comprou uma cópia da foto e que não era nada demais.
mas o garoto nem importa. Ele então percebe que Himari lia livros de psicologia. Ela era bem da inteligente. Os dois param para tomar chá, e ela o avisa que o plano estava dando certo, pois todos estavam falando dos dois no grupo da escola. Saito, então, muda de assunto e pergunta se ela gostava tanto assim de psicologia. A lourinha avisa que começou a estudar para aprender a controlar as pessoas, já que sofria bullying na escola, e fez isso para se proteger e também proteger a amiga. Saito pira o cabeção, ela era bem da esperta. A lourinha usa seus poderes e pergunta se ainda tinha chances com o garoto, mas ele fala para mudarem de assunto. Porém, ela o avisa que poderia até ser amante dele, pois sentia falta de alguém por ali e ela realmente amava o garoto, e que os dois eram bem parecidos. O garoto decide ir embora, mas ela pede para ele ficar um pouco mais. O dia termina e Saito chega em casa tarde da noite. Akane está com ciúmes e descobre que os dois estavam juntos na casa da lourinha. Ela sai correndo e liga para a amiga. Himari atende e avisa a amiga que ele realmente estava por lá e que já tinha até jantado, que só não tomou banho porque não quis. Akane tenta acabar com o plano, mas a amiga avisa que ainda não era o suficiente, que poderia durar para sempre. A ruivinha não acredita. Enfim, a loirinha conseguiu o que tanto queria. E ela, mais uma vez, continuaria sofrendo pelo maridinho. Saito tá de boa no sofá lendo um livro e, de repente, lembra que ele não tinha o número do celular de Akane. A ruivinha fica em choque e pergunta se aquilo era uma cantada. O Shed se levanta e a lembra do rolê que estava tendo no colégio em relação aos dois, e que, por isso, deveriam fazer algumas coisas separadas, e tendo o número um do outro facilitaria as coisas. Ela ainda acha que é uma cantada, mas passa o número para o maridinho. Eles ficam se perguntando por que não fizeram aquilo antes, e Saito acredita que seja porque ela acharia isso nojento, e ela concorda. O garoto era o único número de um homem salvo no telefone da ruivinha, e para disfarçar de todos do colégio, pensa em salvar o nome dele de imbecil, eunuco ou homem capado. Saito, cheio de frio, ignora e senta novamente no sofá. Recebe várias mensagens de Akane no celular sem parar. Animada, sai da cozinha e liga para o marido. A ruivinha tá querendo, mas não tá sabendo pedir. Volta para o colégio, onde Saito está sentado lanchando com Shize e, de repente, é atacado por Marro, mas o prota é esperto e desvia. Enquanto tenta desviar das investidas da Rosinha, ele a pergunta quem era aquela criança que ele havia conhecido há vários anos na casa do avô. Ela diz saber, mas que deveria ser paga para responder. Shize pergunta por que ele queria saber. O Shed comenta que só queria saber, pois estava curioso, já que quando eram crianças, ela havia sido bem educada e gentil com ele. Marro vê que ele queria saber e que ele faria qualquer coisa para isso. Então pede um abraço e ele vai para cima. Mas Marro arrega e pede um tempo. Nisso, X a chama para um rolê e ela, sem jeito, sai com a garota deixando o Shed para trás. Por lá, ele recebe várias mensagens de Akane, reclamando e brigando, como sempre. E ele, gado, gosta. Em casa, Saito recebe ligação de seu avô e ignora, mas o velhote aparece na TV. Saito fica desesperado, afinal, o velhote estava espionando? O velhote ignora e convida o neto para uma festa de família em sua casa, em homenagem à sua prima, uma das manda-chuvas das empresas Rojo. E, para o bem de seu neto, ele deveria ir. Saito confirma e o velhote desliga. Em seguida, Akane aparece e o Shed a convida para ir com ele, já que deveria apresentá-la à família. A ruivinha de repente esquece que estava casada, mas fica chateada pois sentia que não estava pronta para aquilo, e também por querer evitar a mãe de Shize que havia lhe chamado de pobretona, e decide ficar por ali sozinha. Saito fica preocupado, pois ela era medrosa, mas pelo que parece ficaria bem por ali, já que Akane havia chamado Himari para ficar com ela. Nisso, ele pega carona com a família de Shize, enquanto Akane fica ao fundo desesperada, que na real queria o prota, mas não estava sabendo pedir. Chegam no império da família Rojo e são recebidos por 300 criados. Saito vai em direção de seu avô e da prima do velhote, onde são bem recebidos. O velhote pergunta onde estava Akane, mas o Shed avisa que ela havia ficado com vergonha de ir. O velho bem safado cobra o neto alguns bisnetos, pois estava demorando para o neto ter um herdeiro. Logo são interrompidos pela prima do velhote, que manda ele parar de ficar constrangendo o neto. Saito fica em choque, pois nunca havia visto ninguém mandando daquele jeito em seu avô. Em seguida, ela comenta que ficou surpresa pela ideia do velho em casar o neto tão cedo daquele jeito, mas que não era uma má ideia, pois a família de Akane poderia influenciar políticos e burocratas, logo era um bom negócio. Porém, ela sempre suspeitou que ele acabaria casando com Shize. A garota fica bem envergonhada e não sabe o que dizer. Até Saito percebe, mas ela diz que estava vermelha porque havia comido muita pimenta no almoço. Eles saem de lá e Shize ainda está vermelha, mas para melhorar, exige que o primo lhe faça cafuné e o gado obedece. Em casa, Akane recebe Himari, que a abraça e diz estar feliz pelo convite, pois imaginava que a amiga estava com raiva dela por conta de todo aquele rolê com Saito. A ruivinha avisa que não estava com raiva, muito pelo contrário, que gostava muito da amiga. Logo, chama a amiga para a cozinha para juntas fazerem alguns cupcakes. Enquanto espera ficar pronto, conversam sobre a amizade, inclusive o quanto a Akane era boazinha em sempre perdoar os erros de Himari. Os bolinhos estão prontos e, emocionada, a loirinha envia uma foto para Saito, e a Akane nem acredita que ela tinha o número do marido. Himari pergunta se tinha algum problema, pois, além
Além do número, ela mandava mensagens e várias fotos para ele. A Ruivinha não acredita e fica com ciúmes, mas disfarça. Himari a tranquiliza e diz que ele ignora as fotos e por ser Shed respondia de forma bem seca. Akane fica chateada, pois ele nem mandava mensagem para ela. A amiga percebe, pois a Ruivinha não largava o celular e afirma que ela se importava muito com uma pessoa que dizia odiar. A Ruivinha não entende, mas logo o papo termina e ela fica por lá sozinha. Tão sozinha que nem conseguia estudar, com saudades do marido, principalmente por ele não enviar mensagens para ela. Volta para a festa dos Rojo, onde todos estão 100% para lá de Bagdá, inclusive o velhote, que tenta passar uma cerveja do submundo pro neto. Saito perde a paciência e decide levar X para o quarto. Por lá, a empregada canta na cara dura o garoto, e ele não entende nada. Ela agradece e pede para ele sair. Logo, após chamá-lo de virgão. No quarto, Saito recebe ligação de Akane e ela o avisa que estava inquieta por estar sozinha e que precisava dele por lá, para ela discutir com alguém, e pede para ele voltar para casa. O garoto desliga e fica bem pensativo. Em casa, Akane está dormindo com medo de assombração, ET ou qualquer outra coisa sobrenatural. Nisso, ela desperta após ouvir alguns passos pela casa, e é surpreendida por Saito escalando a janela. Ela não entende nada, mas o garoto avisa que ela havia passado corrente pela casa, que tinha tocado a campainha várias vezes, mas a Ruivinha não havia atendido. O garoto, então mais calmo, comenta que decidiu voltar mais cedo, e que inclusive teve que voltar metade do caminho andando, pois estava com saudade da Ruivinha. Por fim, vai até o banheiro para tomar banho, e é perseguido por Akane, que vai até lá e sai correndo após descobrir que foi pega no flagra. O garoto volta para o quarto e pergunta se ela estava o perseguindo, e a Ruivinha nega. Os dois param de brigar e ele vai dormir. Akane está feliz, cobre o marido e dorme do ladinho do Shed, que percebe que aquela situação estava bem diferente e que realmente algo estava acontecendo com os dois. Saito acorda e vê que Akane está o encarando. Então ele pergunta o que ela está fazendo, mas ela diz que está apenas observando ele porque ele parece um bobão. Ela o convida para assistir a um filme com ela e faz biscoitos para ele, dizendo para ele comê-los durante o filme. Mas ele fica se perguntando por que ela está sendo tão gentil com ele. De repente, ele recebe uma mensagem de Himari, mas Akane fica curiosa e pergunta se ele está flertando com ela. Ele explica que não pode simplesmente ignorá-la. Ela sabe que Himari tem mandado fotos para ele e acha que ele salvou no celular, mas ele disse que nunca faria isso. Ele a lembra do primeiro dia de aula, perguntando por que ela disse que eles não se viam há muito tempo. Ela explica que o confundiu com outra pessoa, mas de repente sai andando, se perguntando por que ele não se lembra do momento em que se encontraram pela primeira vez. Em um flashback, vemos Akane na festa do velhote e ela vê Saito do lado de fora. Ela pergunta por que ele não está passando tempo com a família. Ele diz que ela parece cansada e ela explica que se sente deslocada, pois não está acostumada com festas. Ela acha que está incomodando e se prepara para ir embora, mas ele a impede, dizendo que quer passar um tempo com ela. Eles acabam aproveitando a companhia um do outro. Durante o exame de admissão, Akane se esforça para responder as perguntas, mas Saito conquista o primeiro lugar. Ela o cumprimenta no primeiro dia de aula, mas ele nem a reconhece. Voltamos ao presente, e Akane revela que odeia Saito porque estava ansiosa para revê-lo, mas ele não se lembra de tê-la conhecido na festa. Ele pergunta se disse algo que a magoou, mas ela diz que não é isso e pede para ele deixá-la em paz. Vemos Himari sendo abordada por um grupo de homens, e um deles a agarra, mas Saito os impede, dizendo que ela é sua namorada. Eles vão embora, ela agradece por tê-lo salvado, mas ele diz para ela ir para casa pois está escurecendo. Ela responde que prefere ficar por ali, porque sua madrasta está em casa e ela não quer passar tempo com ela. Ele decide ficar com Himari, mas ela diz que está tudo bem, que ele deveria voltar para Akane, mas ele diz que quer ficar com ela e ela fica corada ao ouvir isso. Ela lembra que ele deve um favor a ela por ter fingido ser sua namorada, mas de repente o beija. No dia seguinte, X e Maru percebem que Saito está agindo de forma estranha e se perguntam o que aconteceu. Maru acha que ele beijou Akane, mas ele diz que não foi ela. X fala que ele pode contar a verdade, mas Himari aparece de repente e Maru explica que estão tentando fazer ele confessar porque acham que ele beijou alguém. Ela diz que precisa falar com ele em particular, então eles saem correndo e ele comenta que nunca beijou ninguém antes. Ela fica feliz por ter sido o primeiro beijo dele, dizendo que também foi o primeiro dela, e pergunta se ele quer fazer isso de novo, mas ele diz que não está interessado. Depois disso, Akane ouve seus colegas falando sobre Himari e fica chocada ao ver uma foto dela beijando Saito. Ela sai correndo, mas acaba encontrando Himari, que diz que vai conquistá-lo de verdade. Akane volta para casa e relembra os momentos que passou com Himari, que havia prometido que nunca trairia. Saito dá um cupcake para ela, tentando animá-la, e ela começa a chorar. Ele pergunta se ela não gostou, mas ela diz que está chorando de felicidade. Ela começa a comer e diz que precisa fazer algo. Então, diz que quer encontrar Himari. Akane confronta Himari, pedindo para ela parar de
de fingir ser namorada de Saito, porque está indo longe demais. Mas Himari lembra Akane que o casamento dela com Saito é apenas uma fachada, então não é da conta dela. Ela ainda diz que só vai parar se Akane der um bom motivo e avisa que vai fazer o que quiser com ele. Akane revela que está apaixonada por ele, mas Himari afirma que sempre gostou dele, enquanto Akane só sabia implicar com ele. As duas começam a brigar por causa dele, e Akane percebe que Himari usou o plano de fingir ser namorada só como desculpa para se aproximar dele. Himari então diz que a culpa é de Akane por não perceber nada. Himari sabia que Akane gostava dele, porque ela ficava triste sempre que ele faltava na escola. Então ela pensou em usar seu conhecimento de psicologia para fazer ele se apaixonar em segredo, mas não quis ofender Akane, então desistiu da ideia. Ela agiu como namorada dele justamente para que Akane percebesse os próprios sentimentos. Elas sabem que são melhores amigas, mas também estão apaixonadas pelo mesmo garoto, então decidem parar de se segurar, pois nenhuma das duas queria perdê-lo. Akane volta para casa, mas Saito percebe que ela está estranha, mede a temperatura dela e diz que ela está quente. Ela explica que é porque ele encostou nela. Saito conta para Maru e Shizi que Akane parece estar chateada. Maru acha que é porque ele beijou Himari, mas Himari aparece dizendo que Akane não está brava e convida Saito para sair com ela depois da escola. Mas Akane diz que eles precisavam conversar e manda Himari ficar longe dele. Saito começa a se perguntar se aconteceu algo entre as duas, já que elas não estão mais se segurando como antes, e acha que ele é o motivo da briga. Akane manda ele se afastar e diz que vai levá-lo de arrasta se ele chegar perto de novo. Ele se pergunta o que fez, mas ela diz que nunca vai contar, porque o odeia mais do que tudo nesse mundo. E é aqui que o vídeo termina. Não esqueça de curtir e se inscrever no canal. Obrigado por assistir e até a próxima.